De entrevista, nós convidamos hoje a estar conosco aqui Dr. Isaac Sabai Guimarães, promotor de justiça, promotor do meio ambiente, aqui em Balneário Camboriú. E o assunto é um assunto que a gente já vem debatendo há algum tempo, Caleb. Exatamente, que preocupa a Balneário Camboriú. Nós temos aberto aqui o assunto de uma forma imparcial, levando sempre aos nossos ouvintes o critério, da informação, do esclarecimento. E mais uma vez, já conversamos com representante da EMASA de Balneário Camboriú, já conversamos com técnicos externos, que trabalham na área ambiental, e hoje temos o prazer de conversar diretamente então com o promotor Isaac da promotoria. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para saber o que tem feito o Ministério Público no que diz respeito a tratamento de esgoto, balneabilidade aqui no município. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, Jadilson, Caleb, e ter esse contato com os ouvintes de Balneário Camboriú. Bem, na realidade o problema vem se arrastando já há algum tempo. A primeira notícia que eu tive foi através do próprio IMA, referindo que havia deposição de material na ET. Então fui com a Polícia Militar Ambiental até a ET, também com alguns técnicos do IMA, e lá constatamos um quadro bastante preocupante, isto ainda em 2020, não é? Àquela altura, o IMA já havia aplicado algumas multas à EMASA, em torno de R$12 mil ao dia, que foram se acumulando ao longo dos tempos, chegando à casa dos 5 milhões. Então é impressionante, talvez, essa falta de boa gestão da EMASA, porque a coisa foi sendo empurrada desta forma por muito tempo, embora durante a investigação que procedia no inquérito civil, nós tenhamos dado toda a oportunidade para que a EMASA se readequasse, inclusive fizesse acordo com a 5ª Promotoria, não é? Então, aquilo que foi desenhado pelo IMA em reiterados relatórios apresenta aqui um quadro bastante caótico. Isto é uma expressão dada pelo próprio relatório, técnico, fala de um quadro caótico, porque colapsou simplesmente a ET. Nós temos a incapacidade no decantador, no gradeamento fino, justamente para a separação dos resíduos, falta de mão de obra também qualificada para fazer esse tratamento mais fino, além do problema no tanque aerado, que foi verificado já em 2022, quando a membrana que recobria o tanque estava se rompendo, devido ao acúmulo de gases, talvez, esta é uma das hipóteses referidas pelos técnicos, rompendo a membrana e com isso permitindo que o esgoto se incorporasse ao lençol freático, que é um grande risco para todos nós, Apenas já que eu toquei neste assunto, que é bastante delicado, numa das audiências que realizei na promotoria, em que estavam presentes várias entidades que têm interesse na proteção do rio, o próprio comitê gestor, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, o IMA, Polícia Militar Ambiental, enfim, havia a secretária do Meio Ambiente, foi aventado pelo técnico da EMASA, diante desse problema da membrana, de fazer a deposição direta do esgoto in natura no tanque. E isto deixou todos chocados, mas como? Ele justificou, não, toda a rede, todos os moradores são abastecidos com água encanada, então não haverá problema nenhum. Ao que, logicamente, os órgãos do meio ambiente se opuseram, de maneira radical, porque, imaginem, tudo aquilo que vai se formar no subsolo, inclusive com o risco de formação de gases, e algo que foi alertado por um dos técnicos do IMA, inclusive a combustão, sem falar, obviamente, na deposição de esgoto no rio. Estou falando da ET, que está muito próxima da Foz, causando risco para toda a costa de Balneário Camboriú.
Um dos técnicos disse, inclusive, que dependendo das condições climáticas e do número de visitantes em Balneário Camboriú, ou seja, com o aumento do esgoto, poderíamos ver um cenário bastante ruim durante o veraneio. Ou seja, Já tinha essa previsão, então? Tinha essa E previsão. aconteceu, porque nós tivemos, segundo relatórios do IMA, né? Porque são 2 relatórios, né? Isso. A IMASA, através de um laboratório, apresenta um laudo e o IMA apresenta um outro, né? E a gente faz a divulgação do IMA, órgão oficial estadual. A praia passou a temporada toda imprópria. Veja bem, nesse meio tempo eu ajuizei uma ação civil pública, né, em agosto de 2021. Nunca houve qualquer aproximação da EMASA no sentido de fazermos um acordo e talvez partir realmente para o tratamento do problema. E, como referi, talvez tenha faltado aí um pouco de traquejo no trato do assunto, afinal de contas as multas se acumularam à casa dos milhões. 5 milhões de multa 5 num período de milhões. quanto tempo? Olha, desde que foi imposta a primeira em 2020 para até dezembro de 2022, quando celebramos um acordo na ação civil pública. Parece até então, né, promotor, que é mais barato a EMASA absorver as multas do que fazer um investimento. O investimento, inclusive, que foi feito nesta obra que não deu certo e que o dinheiro também, além das multas, um investimento que não adiantou. Vão ter que fazer tudo de novo. Novamente, vão ter que tratar da membrana que recobre o decantador. Então, esse é um problema, de fato, eu diria, talvez, no apoio técnico, gestão técnica da EMASA, algo do gênero. Mas que alguma coisa de errado está ocorrendo, porque foi feito também um relatório bastante pormenorizado, né, por parte da Polícia Técnica, né, que apura aquilo que é o custo para a recolha do esgoto e aquilo que realmente foi feito. E daí haveria, segundo o laudo, um ganho de 7 milhões da EMASA em recolhimento das taxas, que não correspondem ao serviço prestado. Exato. Ou seja, o serviço é deficiente, né? Há impactos ambientais, como já dei a entender, e como este foi um dos focos daquele encontro, mas também prejuízo de saúde sanitário para as pessoas, né? Como vocês já acabaram de referir, nós tivemos vários problemas durante o período de veraneio, que era justamente que o IMA previa e tinha bastante receio que viesse a ocorrer. Foram feitos todos os esforços por parte da promotoria para uma aproximação da diretoria da EMASA e conseguimos celebrar um acordo já quase no recesso do ano passado. Acho que foi... Depois de muita aqui, insistência. Muita insistência. 2 anos praticamente. Foi, acho que pelo dia 16 de dezembro, se não me engano. O acordo prevê de maneira bastante técnica todas as etapas que a EMASA deve percorrer com as obrigações, com um cronograma bastante rigoroso também, e tudo aqui costurado também pelo trabalho técnico do IMA, que está de parabéns pelo trabalho realizado. Só um parênteses, há no município e também na fala governista como uma culpabilização do IMA no que diz respeito à balneabilidade da cidade. E a Camboriú também. E né? Camboriú, a E transferência de responsabilidades. Se transfere parte para Camboriú. Senhor, que acompanhou, conhece o IMA especificamente, existe possibilidade da análise de água do IMA estar em desacordo com as normativas que se faz uma divulgação ampla, que é um órgão oficial, promotor? Eu entendo que o trabalho do IMA tem sido bastante respeitável, íntegro, correto. Tanto é que os técnicos procuraram-me pessoalmente para levar o relatório, alertando para o perigo que seria o veraneio. Então, muito pelo contrário, eu vi ali muita responsabilidade e também o cuidado para não deixar vazar esta notícia bastante ruidosa, que seria
um tremendo prejuízo em termos de turismo para Balneário Camboriú. Imaginem se isto vazasse para a imprensa que Balneário Camboriú estava à beira de um colapso de tratamento de esgoto. Isso é bastante ruim. Eu acho que não condiz com a cidade que nós temos, com a vocação turística que Balneário Camboriú ostenta no cenário nacional. Verdade. Então temos que ter mais cuidado com isto, Caleb. Temos que ter bastante apreço pelo tratamento do esgoto e pelo serviço ofertado aos munícipes, Adilson. Doutor Isaac, então, quando o senhor se refere que houve responsabilidade, sim, do IMA, consequentemente houve uma irresponsabilidade do município divulgando uma outra informação ao público? Bom, deve haver os seus motivos para ter divulgado algo que não corresponda à verdade, mas eu acredito piamente naqueles relatórios do IMA. Pelo gabarito de seus técnicos, pelo comprometimento, inclusive, eu ouvi pessoas ali fazendo mais do que deviam. Vejam bem, Adilson, Caleb, os técnicos do IMA não têm o porquê de dar toda a assistência técnica para um cronograma que seria realizado pela EMASA. No entanto, se dispuseram a fazer em prol da realização disto. Além do combinado. E isso, se fosse uma contratação externa, teria um alto custo. Vai para além, portanto. Eu vejo, então, o espírito de colaboração incrível da parte dos técnicos do IMA. E vai aqui minha homenagem a todos eles, porque fizeram um trabalho de excelência. Tá? No entanto, um trabalho extremo, de várias etapas. Foram alinhavadas várias obrigações que se estenderão até 1º de novembro de 2024. Então, nesta mobilização agora, que foi feita agora, que no primeiro momento foi tratado do gradeamento fino, onde realmente se faz a filtragem do esgoto que vai até a ET, não é? Então isso aí já está funcionando a contento, com o próprio controle manual, portanto com algum técnico da EMASA que faz a retirada a limpeza do gradeamento. Eles têm uma responsabilidade agora? Houve uma reunião que agora começou a acontecer a reunião, né? Começou a aparecer, o que deveria ter sido feito antes começou a ser feito agora, né? Primeiro, aproximação com o Ministério Público e agora com entidades, né? OAB, enfim, aqui da cidade, vereadores, a própria administração, justamente para que isso seja resolvido o quanto antes. De que forma a promotoria acompanha, porque não podemos sair de uma temporada e entrar numa outra temporada com o mesmo problema. Exatamente. Bom, o acordo celebrado entre a promotoria e EMASA estipula obrigações. A partir disso aí, eu instaurei um procedimento administrativo que é a forma de nós controlarmos. Então, a cada vencimento de uma obrigação, nós oficiamos a EMASA e pedimos esclarecimento se foi realizado. E a EMASA vem cumprido corretamente as etapas iniciais do acordo. O não cumprimento implica em multa diária, né, em execução, e, lógico, na responsabilização, se houver também alguma espécie de dolo ou intenção de infração civil. Isso é uma questão a latere. Mas agora eu quero me dedicar sobre essa questão de terem auferido um valor que não corresponde ao serviço prestado. Isso preocupa-me bastante. Estamos falando de uma autarquia e a autarquia tem suas responsabilidades. O cidadão paga por um serviço, mas o serviço não corresponde. Alguém disse assim: nós estamos pagando pelo tratamento do esgoto, um ouvinte nosso aqui, mas ele não é realizado. É isso, né, promotor? Segundo o laudo que veio da polícia. Em torno de 7 milhões e alguma coisa, se eu achar aqui o número, eu lhe digo, mas 7 milhões 200 e poucos mil reais. Houve uma troca do diretor técnico da EMASA que é agora um ex-integrante do IMA, o Alexandre Mota. Que inclusive já foi coordenador regional do IMA. Exatamente. Pessoa altamente técnica, né, que tem nossa confiança. Já é um avanço. E também eu vejo ali um canal
com ele um canal de comunicação muito bom, positivo. Eu penso que as coisas melhorarão. Então, foi uma troca alvissareira, no meu entender. Nesse acordo foi estabelecido uma nova estrutura, uma ET, estação de tratamento de esgoto nova? Não, isto não. Tem as reformulações que devem ser feitas no equipamento, não é? Para que haja o tratamento adequado, mas não com relação a uma nova ET. Muito bem. Tá aí, doutor Isaac Sabag Guimarães. Muito claro, né? Muito claro, perfeito. Era isso, né? Lembrando que a gente abriu espaço esta semana, depois de uma intervenção do ex-prefeito, inclusive Edson Renato Dias, que falou sobre isso na época em que esteve prefeito. Depois abrimos espaço para a EMASA não quis mais se pronunciar sobre o assunto. Nós estávamos programados também com o doutor Isaac para conversarmos, para justamente continuar tratando desse assunto que é importante para a cidade, é importante para a população que mora aqui, que visita Balneário Camboriú, a nossa região, que é um assunto muito importante e grave para todos, né? Então a gente vai continuar